Suzuki, um programador de jogos de 29 anos, mal consegue pegar o trem das 8 em ponto quando chega à sua empresa. Ele reclama com seu colega de trabalho sobre ter que consertar a bagunça deixada por um colega que recentemente saiu. Atualmente, ele está trabalhando em 2 jogos, o jogo para celular Freedom Fantasy Life e o Morp World. Durante seu intervalo de almoço, ele vê uma garota perdida e tenta levá-la até a polícia, mas sua mãe chega bem a tempo. Suzuki respira aliviado por não ter sido confundido com um pervertido, mas acha a mãe meio atraente. Depois disso, Suzuki trabalha longas horas em Freedom Fantasy Life. Seu colega de trabalho vai para casa depois de passar 3 dias seguidos no escritório e incentiva Suzuki a arrumar uma namorada também. Depois de passar 3 noites em claro seguidas, Suzuki fica frustrado ao receber mais um relatório de bugs para World. Ele é obrigado a passar mais uma noite trabalhando e só então pode dormir. Quando acorda, ele se encontra em um mundo estranho, que ele pensa ser um sonho, e aparentemente voltou à época em que estava no ensino médio. Ele acha engraçado ver que o mundo em que está é uma mistura de World e Freedom Fantasy Life. Seu nome agora é Sato, um pseudônimo que ele usa quando faz testes de bugs. Um grande grupo de homens lagarto se aproxima à distância, mas tudo o que ele tem são 3 feitiços consumíveis de meteoros, que ele sugeriu para dar aos novos jogadores uma vantagem inicial no jogo. Os homens lagarto começam a atacar Sato e uma flecha consegue raspar sua bochecha. Desesperado, ele usa os 3 feitiços de chuva de meteoros, mas quando nada acontece, ele atribui isso a um bug. Finalmente, os meteoros caem, matando todos os homens lagarto e proporcionando a Sato uma demonstração viva de como os dinossauros foram extintos. O nível de Sato sobe rapidamente como resultado. Quando a fumaça se dissipa, um último Velociraptor Samurai sobe e desafia Sato para um duelo. Depois de alguns momentos tensos, Sato sai vitorioso depois de lançar sua espada. Ele percebe que seu nível subiu para 310 e todas as suas estatísticas estão no máximo. Ao examinar suas estatísticas, ele descobre que o feitiço chuva de meteoros foi adicionado à sua lista de feitiços, embora ele precise ativá-lo manualmente. Ele testa o feitiço, mas o tamanho e a destruição dos meteoros são muito maiores do que ele esperava. Para evitar um novo Armageddon, ele o desativa depois de alocar pontos de habilidade em várias habilidades. Ele dorme. No dia seguinte ele parte em direção ao Warriors Fort, o assentamento mais próximo em seu mapa. Após uma jornada árdua ele eventualmente se aproxima dele, bem como da cidade séria. Ele verifica seu mapa e nota que um exército está por perto, bem como um grande viver. Ele salta para o céu e acaba esbarrando no viver, mas após jogar uma pedra para se defender, o viver acaba voando em direção ao exército desatualizado e despreparado. Sentindo-se culpado por enviar um dragão na direção deles, Sata corre para o campo de batalha e observa o exército travando uma luta surpreendentemente boa, usando táticas para compensar o fato de que seus níveis são muito diferentes. O viver é surrado, mas eventualmente percebe Sata e volta sua atenção para ele. Uma maga chamada Xena tenta chamar sua atenção, mas é lançada para longe por seu ataque, e Sata salta no ar para resgatá-la. Sata carrega uma assustada Xena de volta para cima do penhasco, após algumas apresentações estranhas, nas quais Xena convenientemente menciona que não tem namorado. Sata é atacado por Liliu, um dos camaradas de Xena. Yona, outra de suas aliadas, levanta sua espada. Sata, aproveitando ao máximo suas habilidades de astúcia e persuasão, consegue convencê-las de que é um comerciante viajante que perdeu todos os seus documentos quando seu cavalo de carga se assustou com os meteoritos no caminho para Sirius City. Ao descobrir que Sirius City tem escravos, ele verifica as estatísticas da cidade em sua janela de status e vê que 20% da população da cidade é composta por escravos. Yona sugere que Sappho fique no Gate Inn, uma hospedaria conhecida por sua boa comida. Xena parte para seu debriefing, mas jura passar mais tarde para agradecer Sata por sua ajuda. Sata quer renovar seus documentos e um homem grande e robusto instrui-o a colocar as mãos na pedra de Yamato. As informações de status de Sato são exibidas, mas felizmente são anteriores ao seu nível atual de 310. Ele emitiu um novo conjunto de papéis de identificação e um pequeno selo que funciona como seu visto para a cidade. Pouco depois de se separar de Yona Sata, ele foi arrastado por Marta, alguém que você não acreditaria ter 13 anos, para o Gay Inn. O hospedeiro, Moza, o recebe, e depois de fazer o pedido, Marta sai para limpar os quartos dos comerciantes. Moza explica que alguns comerciantes fugiram da cidade após a queda de meteoritos nas proximidades, temendo que o Rei Demônio tivesse retornado. No entanto, Moza o tranquiliza, dizendo que o Rei Demônio já foi derrotado há anos, enquanto ela sai para atender outro cliente. Sato finalmente pode comer. Marta retorna e, quando ele pergunta onde pode comprar suprimentos gerais, ela se oferece para levá-lo pela cidade. Quando eles vão ao mercado, Sata testemunha alguns escravos sendo incomodados por alguns brutamontes. Após ajudá-los a recolher a madeira que caíra, ele os vê partir e pergunta a Marta se os demi-humanos são odiados nesta cidade. Ela responde que muitas famílias dos cidadãos foram assassinadas por demi-humanos saqueadores no passado. Em seguida, ela o leva para passear pela cidade, e Sata agres para comprar um prendedor de cabelo para dar a Marta. Eles encontram uma barraca onde Sata compra uma máscara de dragão e uma peruca loira, ambos relacionados ao festival da colheita. Mais tarde, ele também testemunha uma mulher chamada Arisa sendo levada embora em uma carruagem de escravos. Quando ele retorna para o Gate Inn, ele conhece uma jovem chamada Uni, que também trabalha no local. Mais tarde, depois de comer uma comida deliciosa e satisfeito,
satisfeito, Sato se deita na cama, relembrando os eventos do dia. Como desenvolvedor de jogos, ele está muito impressionado com este mundo. No entanto, ele logo percebe que este mundo pode não ser um sonho, considerando que ele nunca criou um idioma ou fez um quiche. Estou genuinamente impressionado que ele demorou tanto tempo para perceber. Sato adoraria voltar para casa, mas gostaria ainda mais de poder ficar aqui. Então ele decide passar seu tempo de forma descontraída fazendo turismo. No dia seguinte, Sato, às 5h40, reencontra Shena, que quer levá-lo para dar um passeio pela cidade novamente. Shena leva Sato às 5h45 para dar uma volta pela cidade e sua primeira parada é em uma barraca de croquetes pitoresca. Quando uma criança bagunceira esbarra em Shena, fazendo-a derramar o espeto de asa de morcego que ela estava comendo, um mago passando oferece-se para limpá-la. O trio entra em um beco estreito, onde o mago usa água e ar quente para limpar instantaneamente o vestido de Shena. Enquanto passeiam pela cidade, Sato descobre que Shena tem estudado magia nos últimos 3 anos e ele gostaria de ter aprendido também, só para poder usar magia para tomar banho, já que a vila só possui um poço para lavar-se. Depois de comprar uma pomada, Shena pergunta a Sato para onde ele gostaria de ir e ele pede para ir até as muralhas do castelo. Sato avista um moinho gigante ao longe e Shena explica que em tempos de guerra ele pode ser transformado em uma bateria de arsenal. Em seguida, os dois pegam uma carruagem para ir ver os moinhos e Sato aproveita essa oportunidade para observar os diversos títulos que possui em sua posse, entre eles o Matador de Deuses e o Destruidor. O casal visita as várias instalações militares e o cocheiro aproveita para ser cupido, sacudindo propositalmente sua carroça. Eles se deparam com um sacerdote Zaku incitando a multidão a jogar pedras em alguns meio-humanos. Shena sai para intervir, enquanto Sapo observa a área em busca dos verdadeiros causadores de problemas, um grupo de ladrões chamado Ratos do Esgoto. Sato discretamente circula pela multidão, nocauteando o membro dos Ratos do Esgoto que estava incitando a multidão. Ele eventualmente captura e elimina o líder usando seu poder de persuasão para convencer a multidão de que esse homem é o verdadeiro culpado. De repente, o corpo do homem se contorce e se transforma em um demônio. Os civis são evacuados e Sato liberta os escravos. O demônio começa a lançar um feitiço com o objetivo de reviver o Senhor dos Demônios, mas quando Shena e o destacamento militar tentam intervir, eles são pegos em seu feitiço. Todos caem em um labirinto e o demônio desafia todos a escaparem. Sato se apresenta aos 3 escravos que ele encontra, com um gato, cachorro e lagarto. Safal não gosta dos nomes. Seu antigo mestre deu a eles, então ele os apelida de Tama, Pakshi e Lisa, respectivamente. Depois de dar a eles roupas novas para vestir e comida para comer, Sato começa a mapear a saída do dungeon. Ele entrega uma espada para Lisa usar e o quarteto começa a se mover pelos corredores sinuosos do labirinto. Eles encontram uma sala, onde um inseto gigante está se alimentando de alguém infortunado. Depois de Sato matá-lo com um tiro, ele fabrica uma nova lança com suas partes. Lisa também vasculha e retira um núcleo de monstro do corpo do inseto, explicando que os mercadores pagam um alto preço por ele. Sato entrega a Lisa a lança, rompe suas restrições e os equipa adequadamente com novos equipamentos. Com seu grupo iniciante, Sato adentra mais fundo no labirinto. Safal dá instruções detalhadas de batalha para seu grupo e eles eliminam com sucesso uma lagarta gigante. No entanto, durante a batalha com outra lagarta, Palki entra em pânico e acaba fugindo. Sato e os outros eventualmente a alcançam e Sato a conforta. Eles continuam lutando. Seu caminho através do labirinto, eles encontram uma casa abandonada, saqueiam-na e derrotam um sapo gigante que eles transformam em espetinhos de carne. Eventualmente, eles encontram um slime e quando o pergaminho de chamas de Sato falha, Lisa mostra a ele o ponto fraco do slime, seu núcleo. De repente, uma besta morta-viva ataca das sombras e quase despedaça Sato. Sabendo que há uma parede oculta, ele chuta besta em direção a ela, fazendo-a cair. Eventualmente, eles encontram 3 teias de aranha que Sato ataca. Há pessoas presas dentro delas. Entre elas está Samuru, o homem que estava assediando os demi-humanos anteriormente, mas quando tenta libertar Samuru, ele se recusa a ser tocado por um demi-humano e exige a faca. Sato lembra de Pulshi e diz a Samuru que não sente mais vontade de salvá-lo. Ele instrui Poki, Tama e Lisa a se espalharem e a ajudar os guerreiros. Samuru, confiante demais de que também pode lutar, acaba sendo humilhado por um slime, mas é salvo por Aki e Lisa. A batalha vira a seu favor e Sato resgata Shena de sendo atacada por um slime, e Sato apresenta seu novo grupo a Shena enquanto procura uma saída da sala. Soldados abrem uma caixa. Isso acontece quando contém o demônio Jin-Orna e os outros soldados começam a se preparar para a defesa. O demônio dos olhos lança uma magia de ilusão sobre eles, causando confusão em massa. Quando Poki, Tama e Lisa começam a ver os soldados como carne a ser caçada, Sato é forçado a desabilitá-los temporariamente. Infelizmente, o bastão de fogo de Jin não causa nenhum dano significativo ao demônio. A situação parece sombria, mas Sato não quer chamar a atenção lutando. Quando a besta morta-viva retorna, isso lhe dá a oportunidade perfeita e eles entram em uma sala isolada. Aqui, Sato convoca uma espada mágica que mata a besta morta-viva com um único golpe. Sato retorna à batalha usando uma máscara e peruca para esconder sua identidade, e jogando pedras, ele danifica gravemente o demônio dos olhos. Enquanto isso, Lisa e os outros recuperam a consciência
consciência e, embora não possam ver Sato, conseguem sentir seu cheiro. Embora o demônio dos olhos esteja nas costas, ele consegue ressuscitar um Lorde Demônio de alto escalão, que retribui comendo-o. Seu poder mágico intenso força muitos dos soldados a se esconderem atrás de rochas. Saton consegue resistir a alguns dos ataques do Lorde Demônio, mas ele não pode ficar na defensiva para sempre. Ao lembrar-se do conselho de Zena de que ataques mágicos são eficazes contra demônios, Sato usa um bastão mágico e causa danos pesados ao Lorde Demônio. No entanto, Sata não consegue desferir um golpe decisivo sem a bênção do herói, então ele troca para uma katana especial, equipa o título de o assassino ímparo e derrota com sucesso o Lorde Demônio com um único golpe. Fora dali, Sata se reúne com seus escravos, ou melhor, companheiros. Samaru, que aprendeu a lição, pede desculpas a Paki por tê-la chutado. Shena está grata por Sata estar bem e os dois se abraçam. Mais tarde, Nidoran formalmente torna Lisa, Tama e Poké seus escravos. Nidoran também oferece a Sato mais alguns escravos, Lulu e Oriza, sendo que esta última já conhece o nome dele. Sata sussurra para Oriza em japonês que há uma aranha em seu cabelo e, ao vê-la reagir, ele suspeita que ela seja japonesa como ele. Mais tarde, Ariza e Lulu se apresentam, elas mesmas para Lisa, Tama e Pachisata. Fico feliz em vê-las se dando bem e ele as convida para irem ao fim do caminho. Em casa, Sato oferece algo para comer e fica alarmado ao descobrir que, como escravas, elas comem qualquer coisa que conseguem pegar, como bolotas e ervas daninhas. Sato as leva para jantar onde, interessantemente, Lulu e Ariza fazem o costume da máscara e tavaki enquanto comem. Safa nota que Lulu e Ariza ainda estão vestidas com roupas de escravas. Ele sai para fazer um pouco de compras e compra comida e roupas novas para sua festa. No caminho de volta, ele acaba dando comida para escravas perdidas. Quando ele retorna ao restaurante, ele entrega as roupas que comprou. Eles voltam para a pousada e, embora Marta e Moza fiquem felizes em vê-lo novamente, seus convidados não, especialmente com os demi-humanos em sua companhia. Arisa usa um pouco de voodoo grove para acalmar os convidados rebeldes e Moza concorda em deixá-los usar os estábulos para descansar. Depois que Sapo se certifica de que Tama, Pachi e Lisa estão confortáveis nos estábulos, ele volta para a pousada enquanto eles se despiam para dormir. Lulu e Risa vão até o fim, acreditando equivocadamente que Sata faria uso de seus serviços. Sato consola Lulu e a tranquiliza dizendo que ela nunca precisará fazer esse tipo de trabalho novamente. No entanto, no meio da noite, Arisa monta em Sato. Quando Sato acorda, ele percebe que está sob um feitiço mágico. Ele ordena que Arisa pare de usar sua magia e, vinculada pelo contrato de escrava, ela é obrigada a obedecer, usando todas as suas habilidades de interrogatório. Sato pergunta a Arisa qual era o seu plano e ela responde que ela realmente se apaixonou por ele e queria que eles. Arisa revela que ela é japonesa, assim como Sato, e que ela reencarnou como um bebê em Kuvok Safa. Descobre que a entrada neste mundo vem ou da reencarnação ou da transferência. A primeira é quando alguém morre e precisa de um deus, e a segunda é quando um feitiço mágico te convoca à força. No entanto, no caso de Sato, ele acredita que não é nenhum dos dois. Sato faz a Arisa uma pergunta séria: como ela se tornou escrava na manhã seguinte? Marta mostra Shena ao quarto de Solto e, ao vê-lo na cama com jovens garotas nuas, ela sai correndo gritando ao Sapo. Sapo esclarece o mal-entendido e eu não consigo acreditar que ele conseguiu se safar dessa. Os dois passam o dia fazendo compras e quando retornam à estalagem, Sato pede a Sarisa para chamar os outros. Em um flashback, Arisa compartilha sua história de como ela se tornou escrava. Originalmente, ela usou seu conhecimento prévio de economia para tentar trazer riqueza para Kuvok, mas as coisas de repente pioraram e um reino vizinho os engoliu, forçando-a à escravidão. No entanto, um dia um demônio apareceu e queimou o castelo até o chão, mas Arisa e Lulu conseguiram escapar e acabaram sendo resgatadas por Nidoran. No presente, Sato entrega a Arisa alguns fundos para comprar roupas e materiais para elas e as outras garotas. Ao saírem, Sata comenta que as garotas ficam mais à vontade quando são tratadas como escravas, prova de que as cicatrizes não se curam tão facilmente quanto se pensa. Sata planeja encontrar acomodações adequadas para Lisa, Tama e Pochi, e Sheno acompanha. Eles visitam Nida, uma administradora de propriedades, para avaliar possíveis locais onde os semi-humanos possam viver. Ela mostra a eles 3 locais, uma casa cujo antigo proprietário foi assassinado, uma casa bem em frente a um povoado e uma casa inquietante na floresta. Como Sata não gosta da ideia de ser assassinado enquanto dorme, ele recusa todas as 3 opções. Ao retornarem à cidade, Nida promete encontrar outros locais adequados. Nida fala sobre o mercado de pulgas local e sussurra para Shena que as apresentações no palco são perfeitas para um encontro. Enquanto caminham para o mercado de pulgas, encontram Arisa e os outros, que também fizeram suas compras no mercado. Sata compra alguns cartões educativos que ajudarão Tama e Poké a aprender a ler. Lisa sai para comprar ingressos para a peça teatral e Sato pede desculpas a Shena pelo fato dos outros estarem acompanhando-os, mas ela diz que está tudo bem. Depois de comprar alguns brincos em uma loja, eles assistem à peça intitulada A Tragédia de Mark of Muno, que conta a trágica história de amor entre a princesa Latina e Zen e Mark of Muno. Quem se opôs ao seu romance, Zen é morta por um assassino e Lilatina tira a própria vida devido à tristeza. Mais
Mais tarde, enquanto discutem sua experiência da peça, Arisa diz a Xena que se ela esperar muito tempo, alguém vai roubar seu homem. Sato intervém e pede a eles para comprar alguns espetinhos de carne para todos. No entanto, as palavras de Arisa ecoam verdadeiras no coração de Xena. Mais tarde, eles encontram Yona, Rui e Liliu, que ficaram feridos em uma briga com algumas formigas Fang. Depois que Xena cura seus amigos, Tema aparece segurando uma gigantesca formiga voadora. Quando Sata percebe que um enxame de formigas está atacando, ele pede a eles para se prepararem para a batalha. As formigas voadoras começam a invadir, embora muitas delas sejam mortas pela barreira defensiva da cidade. Enquanto Laris e Lulu se escondem no bar, Tama e Poké protegerão o fim. Os soldados lutam corajosamente para reduzir o número de formigas, e Sato faz o que pode jogando moedas em velocidades supersônicas. Kama e Pochi também fazem sua parte, assim como Arisa. Safa nota que a loja de Nadi foi invadida e ele tenta resgatá-la, espantando a formiga. Usando seu poder mágico, Sara, um elfo e gerente da loja, resgata Nadi. Safa pensa que Uzara tem orelhas grandes, mas Neti esclarece que essa é uma raça separada de pessoas chamadas de orelhas longas. Mais tarde, Sete Abid se despede de Xena, já que ela precisa se juntar à defesa das aldeias vizinhas. Mais tarde, Sapphos comemora no Mousesin para o jantar. Quando ele percebe que Lulu ainda está se sentindo mal, ele a leva para encontrar uma farmácia, mas acaba encontrando dois homens que querem retribuir por tê-lo salvado no labirinto. Sato acaba visitando e usando os serviços de um curandeiro. Enquanto volta para casa, ele ouve uma briga em um beco próximo. Lá, ele luta contra vários agressores, e um rato vestido está gravemente ferido e pede ajuda a Sato. Sata leva os dois para a casa de Nadi, onde eles iluminam o rosto do rato vestido e, embora o capacete vermelho seja familiar, eles não sabem quem ele é. No entanto, o verdadeiro problema é outro pacote de pano contendo uma jovem elfa.